Olá! Você já encontrou alguma coisa estranha ao abrir um produto? Ou foi constrangido por causa do comportamento de outra pessoa? Já ficou no prejuízo porque o serviço contratado não foi feito? Todas essas situações chegam com frequência ao judiciário. São pessoas que pedem indenização por dano moral ou material. Gente que buscou a beleza perfeita e ficou com marcas pelo corpo também podem ser indenizadas por danos estéticos. E ainda, sobre esse assunto, uma entrevista exclusiva com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino. O STJ Cidadão começa agora. Você sabe o que é dano moral? É quando, numa determinada situação, alguém sofre constrangimento, tem a imagem abalada. Quer um exemplo? Sentar numa lanchonete para comer um sanduíche e encontrar um bicho na alface. Ou ainda, passar horas no aeroporto à espera de um voo atrasado e perder o compromisso por conta disso. O dano moral está previsto na Constituição de 88 e tem sido motivo de muitos processos que chegam ao judiciário. Felipe teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito por conta de uma conta telefônica que não era dele. Era um endereço no qual eu nunca morei. O nome não era o meu, mas eram os meus dados, mas não era o meu nome. A endereço, tinha um outro número que eu nunca tive também. Nada batia com o que eu tinha. Somente alguém utilizou os meus dados para realizar aquele ilícito. Ele ia fazer uma viagem e ficou com o empréstimo comprometido. Eu não pude alterar. Fazer minhas alterações que eu fui fazer no banco, limite de crédito para viajar, eu fui fazer várias coisas, eu não pude. A única coisa que eu pude fazer é o próprio pagamento mesmo. Pagou a dívida e recorreu à justiça. Por meio de liminar, eles tiraram meu nome do Serasa e do SPC. Aí, posteriormente, em ação judicial, na continuidade da ação judicial, aí sim eles me ressarciram com minha reparação de danos por conta do atraso e do transtorno que eu tive na viagem, por conta de viajar e com o limite alterado. O problema do Silvio, que é dono de uma padaria, foi com um de seus fornecedores. Ele também decidiu ir atrás dos seus direitos, ao ser surpreendido com um pedaço de plástico dentro de uma garrafa de refrigerante. Eu estou aguardando agora a resposta da justiça, né? Entrei na justiça e estou aguardando o cumprimento da justiça para ver o que vai dar. E olha que isso não aconteceu só uma vez. Não é a primeira vez que acontece, né, com a Coca, teve outros casos. E seria um dano muito perigoso para a população. Objetos estranhos dentro de produtos, falhas na prestação de serviço, mau atendimento e falta de assistência. Hoje tudo isso tem sido levado para a justiça tomar conhecimento e analisar. Nesses casos, as pessoas que se sentem prejudicadas pedem indenização por danos morais. Com a Constituição de 88, essa situação ficou prevista. O Código Civil também de 2002 veio prevendo também essa situação. E aí houve um acréscimo, um grande boom no judiciário do cidadão cada vez mais informado buscar os seus direitos. Né? Quando ele se sente lesado, a sua honra e a sua moral violadas, ele vai em busca de indenização e o juiz analisa. E como a justiça define o valor de uma indenização por dano moral? O especialista explica, isso varia, cada caso é um caso. Realmente concluindo que aquele fato poderia ser capaz de gerar aquele sofrimento à imagem, à honra da pessoa, então ele fixa a indenização, levando em consideração dois parâmetros, que é a capacidade econômico-financeira do ofendido e a capacidade econômica-financeira do ofensor. Porque também não adianta nada um juiz fixar uma indenização altíssima para uma pessoa que não tem condições de pagar. Aquela pessoa que vai receber aquela sentença não vai conseguir receber nada. E também não adianta nada o juiz fixar um valor muito baixo para aquela pessoa pagar pelos danos que ela cometeu na outra, porque se for muito baixo, o efeito pedagógico não vai surtir nenhum efeito positivo. E quando o prejuízo não se limita apenas ao sofrimento, mas também na perda de bens, aí não cabe mais indenização por danos morais, e sim por danos materiais. Várias ações têm chegado aos tribunais. São pessoas em busca dos seus direitos. Em São Paulo, a mulher entrou na justiça depois que o carro que ela dirigia foi atingido por um caminhão.
Ela ficou presa entre os dois veículos e precisou passar por uma cirurgia reparadora. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, os ministros da terceira turma entenderam que a vítima deve ser indenizada por danos morais e materiais. O dano material é o dano em que a vítima sofre um prejuízo financeiro decorrente de um ato ilícito praticado por uma terceira pessoa. Esse dano pode ser tanto emergente, quando esse prejuízo ele representa uma perda efetiva, ou o lucro cessante, quando o prejuízo representa em deixar de ganhar, deixar de oferir lucro. Dano material também sofrido por Josi. Ao fazer um tratamento para crescer, o filho dela não resistiu à superdosagem e morreu com apenas 12 anos de idade. Ele se sentia pequeno, né? Achava que pequeno, menor do que os outros amigos. E eu, por indicação de uma chefe no meu trabalho, levei ao médico. Ele olhou para o meu filho e falou: cara, tu vai ficar com 1,58 m, mas eu posso te deixar com 1,77 m, que é a altura do teu pai. Isso para um adolescente que já vinha me cobrando há 2 anos para levar no médico, que se achava pequeno, e eu tentando, adiando sempre essa coisa de tentar fazer algo contra, né? E meu filho ficou deslumbrado com aquela ideia. O médico é como se ele fosse Deus, né? Ele disse para o meu filho: ó, o veredito é esse, tu vai ficar com 1,58 m, mas eu consigo te tornar um cara mais alto, da altura do teu pai. Emanuel fez o tratamento durante 1 mês. A mãe conta, logo percebeu que o filho estava diferente. Quando ele aumentou a dosagem, no primeiro dia, e eu reclamei, falei: doutor, meu filho está muito sonolento, ele só quer saber de dormir. E ele ainda disse assim para mim: o osso cresce quando a criança está dormindo, você está preocupando à toa, deixa o menino dormir. Então nessa, aí tá, confiei. Bom, se dormir é fundamental, faz parte, ok. Meu filho, a gente começou a segunda fase do tratamento, e na primeira dosagem da clonidina, um comprimido foi suficiente para matar meu filho, né? O caso de Emanuel está na justiça. O dano material, pelo fato de que essa pessoa que veio a ser perdida poderia ser um arrimo de família, poderia contribuir com uma renda, ou seja, quem está sendo indenizado recebe por aquilo que o ente que faleceu traria de benefício para a família. E no próximo bloco, gente que buscou o corpo perfeito, mas teve um resultado nada agradável. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Imagine a seguinte situação: você vai fazer uma cirurgia estética, quer melhorar a aparência, mas o médico comete um erro e o resultado não é nada bom, com muitas marcas e cicatrizes. Neste caso, de acordo com a Justiça, é possível pedir indenização por danos moral, material e estético. A busca pela aparência perfeita. Cada vez mais, homens e mulheres se submetem a todo tipo de tratamento para tentar alcançar um padrão de beleza considerado ideal. São dietas milagrosas, horas, dias em clínicas de estética, diversas técnicas. E quando não se chega ao esperado, tem quem apele para o bisturi. Cirurgias como lipoaspiração, prótese nos seios, retirada do abdômen são as mais procuradas. Aumentam em média 10% ao ano.
São feitas 700 mil cirurgias plásticas anualmente. E se o resultado não é o desejado? E a falha foi do profissional. Em 2013, foram registradas 277 denúncias de erro médico. Os campeões de reclamações são as cirurgias plásticas para fins estéticos e a dermatologia estética. O corregedor do Conselho Federal de Medicina explica como a instituição age para evitar erros. O Conselho, primeiro, tem um papel pedagógico junto à sociedade, de esclarecer para ela, para as pessoas e tal, como é que elas devem procurar um bom profissional. É através dos próprios conselhos de medicina, porque lá é onde, nos conselhos é onde o médico tem o seu registro, primeiro como médico, segundo, se ele tem alguma especialidade dentro das 55 ou 56 especialidades reconhecidas, né? Se ele tem aquela qualificação necessária para que ele possa executar algum ato dentro daquilo que ele se propõe a fazer, aquele ato que ele está se propondo a executar. Então, primeiro, esclarecer a sociedade que ela tem acesso a essas informações, para que ela procure realmente um profissional que vá contribuir, não prejudicá-los. Isso é o básico, né? E junto aos médicos, nós temos a obrigação de procurar que eles tenham cada dia uma qualificação melhor. Em casos de erros que deixam marcas no corpo, o paciente pode entrar com processo e pedir indenização por danos morais. Como foi mostrado no início do programa, é considerado dano moral quando a vítima sente que foi afetada psíquica, moral e intelectualmente, seja por ofensa à honra, privacidade, intimidade, imagem, nome ou no próprio corpo físico. A reparação por dano estético também pode ser pedida. Mas você sabe o que é isso? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, explica. Na verdade, o dano estético é quando uma pessoa é atingida na sua própria aparência. E, na verdade, percebe-se uma transformação estética clara, transparente, lúcida. E, portanto, esse dano físico, ele pode trazer o que nós chamamos de enfeiamento para as pessoas. Em razão desse dano estético, pode configurar um dano moral, inclusive sendo a parte ressarcido com relação aos prejuízos que nós chamamos de dano material. Como todos nós sabemos, o Tribunal da Cidadania, o STJ, é um tribunal que visa uniformizar a jurisprudência no país. E a jurisprudência se firmou no sentido da possibilidade de se acumular dano moral com dano estético. Então, tanto é assim que o Tribunal de Justiça assimilou a súmula 387, que diz, em verbis, de que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Significa que todos nós temos que ter uma preocupação com relação a tudo aquilo que possa trazer prejuízo à aparência e à estética do cidadão brasileiro. O dano estético nem sempre é causado por cirurgias estéticas ou intervenções para melhorar a aparência. As sequelas podem ser deixadas por algum tipo de acidente. O caso do Alessandro é exemplo. A ideia era ir para uma festa, mas os planos foram interrompidos de uma maneira trágica na noite do dia 5 de maio de 2002. Alessandro estava sentado no banco de trás do carro de um amigo. O que aconteceu? O trator estava parado na descida de uma ladeira, né, na quebra da descida, sem sinalização. À noite nós chegamos a colidir com esse trator, né? Na colisão eu sofri um corte no ombro, a qual foi muito profundo, só não quase decepava meu braço. Daí então apaguei, só acordei 36 horas depois do acidente, né? O trator estava sem sinalização alguma e era impossível, não dava para desviar, pois vinha carro de um lado e de outro da via e não tinha possibilidade. Então chegamos a colidir e aconteceu o que não era para acontecer. O motorista prestou socorro? Não, o motorista não prestou socorro, se evadiu do local. O socorro quem prestou não foi nem o pessoal do bombeiro, foram pessoas que vinham de uma cidade para outra, colocou a gente nos carros e levaram para o hospital. Mas não houve socorro por parte de bombeiro, nem por parte do condutor do trator.
O acidente aconteceu quando ele tinha apenas 19 anos. Perdeu o movimento do braço e precisou reaprender as funções mais básicas e mudar os planos para o futuro. Alessandro entrou na justiça, pediu indenização por dano estético e moral contra a empresa dona do trator. E daqui a pouco, uma entrevista exclusiva com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele vai falar sobre os casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Para falar sobre os processos que chegam aqui no Superior Tribunal de Justiça, que geram indenização por dano moral ou material, a gente conversa agora com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da 3ª turma, na 2ª sessão aqui da STJ. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, ministro. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, primeiramente, qual é o grande desafio do STJ que o senhor enfrenta, os outros ministros enfrentam, na decisão dessas causas. Olá, Yuri. O STJ, ao longo desses 25 anos, ele tem tido um papel significativo na questão relativa às indenizações por dano moral. Até porque, até 1988, exatamente com a Constituição, havia uma grande resistência do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a indenizabilidade do dano moral fora dos casos previstos em lei. Foi a Constituição de 88, no artigo 5º, nos incisos 5 e 10, que acabou reconhecendo uma ampla indenizabilidade do dano moral. E o STJ, que foi também criado pela Constituição de 88, em uma das suas primeiras súmulas, que é a súmula 37, acabou reconhecendo a possibilidade de cumulação de danos materiais e morais oriundos do mesmo fato, que era uma questão bastante polêmica a respeito do dano moral. E a partir daí, houve um amplo reconhecimento da indenizabilidade do dano moral em geral, tanto que nos anos 90 e até agora, houve uma ampliação muito grande do número de demandas que pedem indenização por dano moral. Aproximou, então, o cidadão do Poder Judiciário. Sem dúvida alguma. O dano moral que chega para nós é não apenas aquele dano moral de grande monta, que envolve os casos de homicídio, que envolve os casos de lesão grave, mas também o dano moral de pequena monta, que envolve uma inscrição indevida no SPC, no Serasa, a devolução indevida de um cheque, o protesto indevido de uma duplicata e assim por diante. Isso, sem dúvida alguma, permitiu uma aproximação maior do cidadão do Poder Judiciário e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Agora, em muitos casos, talvez na grande maioria dos que chegam aqui, a gente vê um conflito no valor da indenização. Por que isso acontece, ministro? A partir de 97, aproximadamente, o tribunal constatou que em alguns lugares os valores eram fixados de modo muito elevado, valores muito significativos. E aí, então, passou a exercer um controle sobre esses valores. Aí se ampliou esse controle para aqueles valores considerados muito baixos, insignificantes, irrisórios, em relação aos montantes que eram fixados pelo STJ. E a partir de então, o controle sobre os valores das indenizações por dano moral tem sido exercido pelo STJ quando o valor foi muito elevado ou muito baixo. E nós temos realmente exercido esse controle
para tentar estabelecer parâmetros que orientem toda a comunidade jurídica, que orientem os magistrados de primeiro e segundo grau no momento da quantificação. Já que talvez a principal questão controvertida hoje relativo ao dano moral seja exatamente a questão relativa aos valores das indenizações. É uma missão complicada, né? Como fazer esse cálculo? Existe algum método? O dano moral, ele não tem conteúdo patrimonial, não tem conteúdo econômico. E as indenizações são fixadas em dinheiro. Então, na verdade, são grandezas diferentes. Agora, na aproximação dessas grandezas, nós temos tentado estabelecer métodos razoavelmente objetivos, né? Até eu tive a oportunidade, quando era desembargador lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, eu estava fazendo o meu doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal. E quando eu escolhi o tema da minha tese de doutorado, eu escolhi exatamente o tema da indenização, da quantificação da indenização no Código Civil de 2002, que é um tema que interessa a academia, mas é um tema também do meu trabalho como juiz. Então, aproximando as duas atividades. E um dos pontos da minha tese foi exatamente tentar estabelecer um método razoavelmente objetivo para a quantificação das indenizações por dano moral. E o método que eu propus, a partir do Código Civil de 2002, é um método chamado bifásico, né? A fixação da indenização em 2 momentos, em 2 etapas. Na primeira etapa, a fixação de um valor básico para as indenizações por dano moral, de acordo com os precedentes jurisprudenciais a respeito daquela matéria. Então, se trabalha com a técnica do grupo de casos. Então, no caso do homicídio, por exemplo, o valor médio das indenizações tem sido fixado em torno de 500 salários mínimos, né, o valor correspondente a 500 salários mínimos. Pois bem, então aí se fixa o valor básico. Mas, num segundo momento, nós fazemos a fixação equitativa do dano moral de acordo com as circunstâncias do caso, a gravidade do caso, o grau de culpa do autor do dano, a eventual culpa concorrente da vítima, situação econômica do ofensor e assim por diante. E aí, no segundo momento, então, se faz a fixação definitiva da indenização por dano moral. Os tarifamentos legais que nós tivemos no direito brasileiro acabaram sendo rejeitados pela jurisprudência do próprio STJ e, posteriormente, do Supremo Tribunal Federal. O exemplo mais claro é a Lei de Imprensa 67, que agora está definitivamente derrogada pela decisão do Supremo, mas antes mesmo da decisão do Supremo, o STJ já tinha uma súmula dizendo que aquele tarifamento indenizatório que nós tínhamos lá na Lei de Imprensa, ele não era compatível com a Constituição de 88, que estabeleceu uma ampla indenizabilidade do dano moral. Então, na verdade, aquele caso deixa bem claro a rejeição da jurisprudência pelos tarifamentos indenizatórios. E o que se tem feito, eventualmente, é um tarifamento judicial, que também não é correto, já que acaba enrijecendo demais a quantificação das indenizações. E cada caso é um caso. Agora, hoje a gente vê muitos casos de pedidos de indenização chegando a todo o judiciário. E o senhor acredita que é possível a gente conseguir, no médio prazo, com essas decisões que são ratificadas muitas vezes aqui pelo STJ, a gente chegar a um nível que as empresas, os responsáveis que originam esses pedidos de indenização, eles comecem a se educar, a se preparar de uma forma para evitar novos pedidos, novas injustiças que acabam chegando, né, de novo para serem corrigidas aqui no STJ, por exemplo? Se nós observarmos hoje a jurisprudência das turmas de direito privado, que é a segunda sessão, a terceira e quarta turma, há um grande, em relação às questões da indenização por dano moral, há um consenso entre os integrantes das duas turmas, inclusive a respeito dos valores. Então, no momento em que o STJ chega a um consenso a respeito dos valores das indenizações, no reconhecimento da indenizabilidade de certos fatos,
Então, nessas situações, a tendência é que também os próprios protagonistas desses danos cheguem também a um consenso. Então, é muito comum nas questões de consumidor. Eu chamaria dos danos morais de pequena monta. Né? Exatamente. Existe um caráter educativo, né, para aquela empresa parar de cometer aquele erro. Sem dúvida. E aí, nesses casos, aí o ideal realmente é que até um reconhecimento do chamado dano moral coletivo. E aí ações movidas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, e aí buscando uma indenização maior em relação àquelas empresas, por exemplo, que reiteradamente praticam aquela modalidade de ato ilícito. Agora, como estimular que as ações sejam cada vez mais coletivas em vez de individuais, até para a gente ter menos processos chegando à justiça? No caso do dano moral, eu acho que é difícil, já que realmente a lesão ela é individual. A característica do dano moral é exatamente essa. Então, na verdade, nós temos que ter instrumentos para uma prestação jurisdicional talvez mais ágil nesses casos. E principalmente aí valorizando a decisão do juiz de primeiro grau. Tá? O grande problema hoje é que houve uma abertura muito grande da competência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores. Isso vale também para o Supremo, para o Tribunal Superior do Trabalho, e com isso há um volume muito grande de demandas que acabam chegando aqui que não deveriam chegar. Isso vale principalmente para o dano moral de pequena monta. Então, uma inscrição indevida no SPC, no Serasa, etc., que são questões que deveriam ser julgadas pelo juiz do primeiro grau, pelos juizados especiais cíveis, e não deveriam chegar aqui, acabam chegando aqui, via recurso especial, via reclamação. Agora, quando o STJ consegue definir uma jurisprudência, um entendimento único para esses casos, já é uma saída para evitar que chegue um caso semelhante ao STJ. Exatamente. Já quando as decisões dos tribunais estão em sintonia com a decisão do nosso tribunal, aí com isso não cabe mais o recurso especial. Então, a uniformização da nossa jurisprudência é uma peça-chave dentro desse sistema. Muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui no nosso programa, ministro. Eu que agradeço a essa oportunidade de tentar aproximar um pouco mais o STJ da população, que é a destinatária final da prestação jurisdicional. Muito obrigado, Yuri. Obrigado mais uma vez. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.